Olá! Sabe aquela linha que separa a segurança pública dos nossos direitos individuais? Pois é, ela é bem fininha. E hoje a gente vai analisar de perto uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que mexeu exatamente aí, redefinindo os limites da abordagem policial. E a pergunta central é essa: o simples fato de uma pessoa ficar nervosa ao ver uma viatura já é motivo suficiente para uma revista? A resposta do STJ para essa pergunta, olha, pode surpreender. Vamos entender o porquê. Para a gente entender essa decisão, nada melhor do que acompanhar um caso prático, que foi o que chegou lá no tribunal. Tudo começa com um encontro que parecia só mais um, mas que acabou virando um baita debate jurídico. Então vamos imaginar a cena. Policiais militares estão fazendo uma patrulha normal. E aí eles avistam um indivíduo em uma atitude que para eles pareceu suspeita. Ao se aproximarem, um detalhe bem objetivo chama a atenção e muda o cenário. O homem usa uma tornozeleira eletrônica. Esse foi, digamos, o primeiro grande sinal de alerta para a equipe policial. E então, vem a reação que está no centro de toda essa nossa discussão. Ao perceber a presença da viatura, o homem demonstra um nervosismo claro, evidente. É exatamente a partir daqui que a situação toda se desenrola. Bom, essa suspeita toda leva a uma busca pessoal e os policiais encontram o drogas com ele. Ali na pressão, o homem confessa que tem mais entorpecentes em casa e ainda entrega o nome de um cúmplice. A investigação, que começou como uma abordagem de rotina, de repente vira algo muito maior. Naturalmente, o caso vai parar na justiça. E aqui, a defesa constrói uma linha de argumentação muito forte, contestando cada passo que a polícia deu desde a abordagem inicial. A estratégia da defesa se baseou em 3 pontos principais. Primeiro, a busca pessoal foi ilegal. Segundo, a entrada na residência foi uma invasão. E terceiro, se os primeiros atos foram ilegais, todas as provas que vieram depois são inválidas. É a famosa teoria jurídica dos frutos da árvore envenenada. Então, o ponto crucial da defesa era este. Nervosismo é subjetivo. Não é um indício concreto, uma fundada suspeita, como a lei exige para justificar uma revista sem mandado judicial. Para os advogados, a ação policial foi baseada em uma impressão, não em fatos. Com argumentos tão fortes dos dois lados, a questão chegou a uma das mais altas cortes do país. Como o Superior Tribunal de Justiça analisou essa situação toda? A grande pergunta é: será que os ministros do STJ aceitaram a tese de que o nervosismo não é motivo suficiente e que, por isso, toda a operação foi ilegal? A resposta foi um sonoro não. O STJ rejeitou os argumentos da defesa e validou as ações da polícia. Agora, o que é realmente interessante é entender o porquê. E aqui está o centro da decisão. Para a defesa, o nervosismo era só subjetivo e insuficiente. Mas para o STJ, o nervosismo, somado a um fator objetivo, a tornozeleira eletrônica, foi o que criou a fundada suspeita exigida por lei. Não foi um fator isolado, mas sim o conjunto das circunstâncias. Para solidificar essa decisão, o tribunal se baseou em 2 conceitos jurídicos fundamentais. Vamos ver como eles se aplicam direitinho aqui. O primeiro conceito é a fundada suspeita. A lei diz que não pode ser um mero achismo do policial, precisa de elementos concretos. Para o STJ, a combinação da tornozeleira eletrônica com a reação de nervosismo foi exatamente a materialização dessa fundada suspeita. Um fator objetivo e um subjetivo se uniram para justificar a ação. O segundo conceito é o de crime permanente, e isso é a chave para entender a entrada na casa. Crimes como o tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, estão acontecendo a todo momento enquanto a droga estiver guardada. A confissão do suspeito de que havia mais drogas em casa criou o estado de flagrante, autorizando a entrada dos policiais, mesmo sem um mandado judicial. Certo, depois de toda essa análise, o que essa decisão realmente significa na prática? Qual é o precedente que ela estabelece para futuras abordagens policiais? A essência da decisão está aqui. A Corte estabeleceu que o nervosismo pode, sim, ser um dos elementos que formam a fundada suspeita. Veja bem, não de forma isolada, mas como parte de um contexto. É uma mudança e tanto na interpretação da lei. Resumindo os pontos-chave desta decisão. Primeiro, o nervosismo é um fator válido, mas nunca isolado. Segundo, circunstâncias objetivas, como a tornozeleira, são cruciais para validar a suspeita. Terceiro,
A confissão de um crime permanente, como tráfico, pode justificar a entrada em domicílios sem mandado. E, por fim, como resultado, todas as provas obtidas foram consideradas legais. E assim, a gente volta à questão inicial, mas agora com uma nova perspectiva. A decisão do STJ força uma reflexão. Na busca por segurança, até que ponto o comportamento de uma pessoa justifica a suspensão do seu direito à privacidade? Onde exatamente a sociedade deve traçar essa linha? Fica aí a reflexão.